falando a respeito da oração do Pai Nosso. E hoje eu quero apenas lembrar do tópico da semana passada. Nós estamos falando sobre a oração dominical, aquela que Jesus ensinou a partir do momento em que houve um pedido dos seus discípulos. Eles falaram a Jesus: ensina-nos a orar. E talvez nós somos aqueles que acreditam que existe uma receita em oração, e as nossas orações acabam se tornando sempre rezas de fato. Eu não sei você, mas eu já me peguei várias vezes orando do mesmo jeito, da mesma maneira, e chega um momento que as nossas palavras são tão repetidas, que passamos a fazer justamente aquilo que Jesus falou que não era para fazer. Justamente quando ele diz que nós não devemos usar palavras repetidas, porque senão nós vamos agir como os papagaios, lembra? Não useis de vãs repetições. Quantas vezes eu me peguei dessa maneira, falando, eu estou orando a mesma coisa, do mesmo jeito. Então nós temos que começar a nos policiar a respeito disso. Já falamos do Pai que está no céu, Pai Nosso, já falamos que seja santificado o seu nome, que é o primeiro pedido nessa oração. O segundo foi: venha o teu reino. E quando na semana passada nós falamos de venha o teu reino, eu falei que eu fui confrontado com isso, porque cada vez que eu pensava no reino de Deus, eu pensava em algo material. Eu não sei se com vocês acontece do mesmo jeito, mas quando nós falamos do reino de Deus, nós pensamos em bens, em riquezas, em dinheiro, em bens materiais. Talvez porque a gente está tão acostumado lá com Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente se preocupa mais nas demais coisas que serão acrescentadas. Nunca em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Associamos o reino de Deus com bens materiais. E na semana passada nós começamos a entender que o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é justiça. É viver confortavelmente bem com a sua cabeça. É paz, é alegria. Este é o reino de Deus. Foi isso que anunciou João Batista: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Foi esse o tema da primeira pregação de Jesus Cristo. O primeiro sermão que ele fez, ele falou: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. E quando ele subiu e deixou a ordem para os seus discípulos, o primeiro sermão também, diz lá, foi Pedro: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. E às vezes nós ficamos como os judeus estavam naquela época. Eles estavam esperando que o reino de Deus viesse para destruir os romanos, que estavam colocando jugo sobre a vida deles, associando. Somos iguais, associamos matéria, bens, com o reino dos céus. E o reino dos céus não é isso. O reino dos céus é você dormir sossegado, é você encostar sua cabeça no travesseiro e estar tranquilo, porque sabe que está em paz, não está devendo para ninguém, não está preso a ninguém. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Porque se está faltando essas coisas em nós, falta o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Perguntaram a Jesus. Ele falou: o reino de Deus já está no meio de vós, já está aqui, já está entre nós. O que é que está faltando? Mas hoje nós vamos falar sobre o terceiro pedido que está constando aqui na oração dominical. Vamos fazer essa oração. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Esta mesma oração, ela se repete lá no livro no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 11,
versículo 1 em diante. Mas nós vamos falar a de Mateus, que é tão conhecida, que com certeza você já deve ter decorado, já deve ter andado com ela na carteira, com a Bíblia aberta, ou qualquer coisa desse tipo. É a oração dominical. Capítulo 6, versículo 9 diz assim: portanto vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos falar todos juntos? Portanto, oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Esta é a oração que Jesus ensinou. Mas uma vez eu quero te dizer que quando ele ensinou, ele não disse que é dessa forma que você tem que fazer, que tem que seguir essa ordem. Ele apenas estava mostrando, dando um exemplo de oração. A oração não tem que ser como uma reza, não tem que ser com palavras repetidas, porque é a mesma coisa que você está falando como um papagaio. A parte que nós vamos falar hoje é uma parte que me incomodou muito, porque ela está aí contida no versículo 10. É a parte que diz: seja feita a tua vontade. Jesus amado, seja feita a tua vontade. Mas qual é a vontade de Deus? Qual é a tua vontade? Eu comecei a perguntar ao Senhor. Porque muitas vezes nós temos o costume de dizer que nós estamos na vontade de Deus, que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quantas vezes eu mesmo já ouvi pessoas, e talvez eu mesmo já tenha falado: isso não é de Deus. Quantos já ouviram isso? Amado. Crente tem mania de palavras de costumes, vícios. É mistério, está amarrado, manto. Quantos já ouviram isso? Isso é vício, não tem nada bíblico. Não é bíblico. É de Deus ou não é de Deus? E muitas vezes nós temos o costume de dizer se é de Deus ou não, quando confronta com a nossa vontade. Se é a minha vontade, eu digo que é de Deus. Você está na vontade de Deus. Mas se não é do jeito que eu quero, eu logo aponto o dedo para você e digo: você não está na vontade de Deus. Lá no passado, os cavaleiros templários, eles perseguiam os islâmicos e matavam, e diziam que era a vontade de Deus. Por sua vez, até hoje, os islâmicos, basta você ligar a TV e ver os países islâmicos aí, os países árabes, e você vê as pessoas homens, mulheres, crianças bombas, e que dizem que é a vontade de Deus. Eu sou de uma época, e uma época que não é muito distante, onde a vontade de Deus era que a mulher que usasse cabelo comprido, saia comprida. Na minha igreja, para você ter uma ideia, homem não podia usar barba. Quando eu desviei, a primeira coisa que eu fiz foi colocar barba. E dizia que era a vontade de Deus. Eu sou de uma época, amados, que televisão não era a vontade de Deus. E hoje em dia, quantos programas de TV são de crentes, de N igrejas,
Jesus viesse e você estivesse dentro de um cinema amado, seria direto para o inferno. Não importa o que você estivesse assistindo, porque cinema não era a vontade de Deus. E aí eu começo a pensar agora, porque hoje em dia, na maioria das igrejas, nós temos cinemas dentro das igrejas. Deus mudou a vontade dele? Como é que fica a palavra de Deus que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Aí fica difícil da gente entender. Onde está a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? E eu comecei a pensar a respeito disso. Se Deus não muda a sua vontade, qual é a vontade dele? E eu comecei a me colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero fazer apenas a sua vontade. Eu não quero ficar mais apontando meu irmão, porque ele tem liberdade que eu não tenho, porque ele fala de jeito que eu não falo, porque ele vai para a igreja do jeito que eu não vou. Eu quero fazer a tua vontade. E como é que eu posso fazer a vontade de Deus? Será que é fazendo campanha? Não! A Bíblia não fala que campanha é a vontade de Deus. Será que é fazendo orações e mais orações e mais orações? Não! Porque não é a vontade de Deus. Todos esses dogmas e costumes são coisas de igrejas. E muitas vezes vontade nossa. Não vontade de Deus. Eu não estou falando aqui que você tem que parar de orar, viu, irmão? Tem que parar de vir para a igreja, não é nada disso. Tudo isso faz parte do seu culto a Deus. Oramos porque faz parte do culto a Deus. Viemos à igreja porque isso faz parte do culto a Deus. Adoramos, cantamos. O nosso modo de vestir deve fazer parte do culto a Deus. A nossa maneira de agir, de falar, de pensar, tem que fazer parte do culto a Deus. Mas quando alguém chegar para você e falar: olha, você pinta o cabelo desse jeito, isso não é de Deus, repreende, viu? Em nome de Jesus, repreenda. Essa vestimenta não é de Deus, não é da vontade de Deus. Claro que não, foi eu que pus, era a minha vontade. Repreenda. Está na hora de nós começarmos a amadurecer. Chega de frequentar igrejas aí e nós sermos como marionetes, que vai para lá porque o pastor manda ir para lá, que vem para cá porque o pastor manda ir para lá, que faz isso, levanta a mão, levanta o pé, balança o cabeção. Para com isso. Você tem que adorar a Deus do jeito que você sentir bem. Você tem que dar glória a Deus se você sentir que tem que dar glória a Deus. Você tem que levantar a mão se você sentir que tem que levantar a mão. Tudo que é feito por obrigação é vontade humana, não é vontade de Deus. Já vi muitas vezes pessoas pregarem, e aqui na nossa igreja, mas eu não quero aqui fazer apologia a determinadas igrejas, não. Mas eu já vi muitos pregadores se incomodarem porque a igreja está em silêncio assim, ó. Vocês perceberam que está em silêncio? Sabe o que é isso? Isso é temor. Temor a Deus, temor à palavra. Eu louvo a Deus quando eu vejo a igreja assim em silêncio, prestando atenção na palavra. Tem lugar que grita tanto que você nem sabe, nem ouve. E tem coisas que o pregador fala e a pessoa grita lá porque ela não entendeu. Então ela grita. Isso não quer dizer que nós não podemos gritar, louvar a Deus, nada disso não. Somos pentecostais, no final de contas. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Essa é a pergunta. E aí eu cheguei a um caminho. E um caminho que está registrado na Bíblia. Está lá no Evangelho segundo São João. Vamos até lá?
Evangelho segundo São João, o capítulo é o de número 6. Capítulo 6, versículo 38. Nós vamos ler até o 40. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Essa é a minha pergunta, porque Jesus falou: seja feita a tua vontade. E aí esse texto diz assim, Jesus está falando: porque eu desci do céu, todos acharam? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Deus, o Pai. E a vontade de quem me enviou é esta vontade daquele que me enviou, que nenhum eu perca de todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Esta é a vontade de Deus. É esta a vontade de Deus. Deus não está preocupado com a sua maneira de vestir. Deus não está preocupado se você assiste TV, se você vai ao cinema, se corta o cabelo ou deixa de cortar. Deus está preocupado em as pessoas conhecerem Jesus. O importante é conhecer Jesus, porque aquele que vai a Jesus tem poder de ser feito filho de Deus, é reconciliado com Deus. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Deus demonstra através de Jesus Cristo o amor que Ele tem pela humanidade. Que amor é esse, amados? Que amor é este que sempre procura o ser humano? Você nunca viu aqui na Bíblia, nas histórias aqui de homens de Deus que pegaram, que erraram e que voltaram-se para Deus? É Deus que sempre vai atrás. Tamanho é o amor, sempre procurando se reconciliar com o homem. E mesmo quando todos nós estávamos separados, excluídos, desligados, destituídos da sua glória, ainda assim Ele nos amou e se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, e se fez homem. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Ele veio porque Ele queria tocar em mim, tocar em você. Ele veio porque queria nos abraçar, porque Ele queria olhar para nós, Ele queria tomar água conosco, Ele queria sentar à mesa conosco. Ele veio porque queria estar conosco. Tamanho era o amor que Ele tinha por nós. Você quer saber a vontade de Deus? Olhe para Jesus. Porque Ele veio não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Quantas vezes você deve ter perguntado para pessoas, para intercessores, para pastores: eu quero saber qual é a vontade de Deus. Está aqui. Está aqui. A vontade de Deus está aqui. Que amemos uns aos outros da mesma forma que Ele amou, que levemos as pessoas a Cristo, porque é a única forma de reconciliar o homem a Deus. Você quer saber a vontade de Deus? Pare de ficar pensando em regras e mais regras. Olhe para Jesus. É nele que está contido tudo que você precisa saber a respeito de Deus, da vontade de Deus. Ele amou. Ele amou. Tem um outro texto.
Está lá em João no capítulo 4. Vira aí uma folha, ou duas. Capítulo 4, versículo 34. Oh, aleluia. Como que é a vontade de Deus? E aí Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha, quando eu li esse texto aqui, eu falei, meu Deus do céu, comida fala de subsistência. Todo mundo tem que comer. Quantos aqui comem? Uma vez, duas, três vezes ao dia, às vezes até mais. Mas nós precisamos comer, seja pouco, seja muito. Comida é necessário. Sabe o que Jesus está querendo falar aqui? Fazer a vontade de Deus é uma necessidade para a nossa subsistência. Não dá para ficar sem comer. Como também não dá para ficar sem fazer a vontade de Deus. Será que você consegue entender isso? Mas fazer a vontade de Deus parece algo tão sacrificante às vezes. Tem que vir na igreja pelo menos uma vez na semana. Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que ter uma vida regrada. Ai, parece tão difícil isso, pastor. Você faz isso para comer também? Você acha que por obrigação você come? É por obrigação? Comer dá prazer. Comer dá prazer. A vontade de Deus, ela tem que ser feita com prazer. É com prazer. Só serve se for com prazer. Ninguém se alimenta por obrigação, não, a não ser quando era pequenininho, né? Eu lembro que minhas filhas, meu filho e minha filha, eu tinha que colocar o chinelo na mesa, assim, ó. Você vai comer, não quero, vai comer. Mas quando a gente chega na fase de consciência, ninguém segura mais, não é verdade? A gente come o que quer e... A minha comida é fazer a vontade de Deus, disse Jesus Cristo. Da mesma forma que a comida dá prazer, fazer a vontade de Deus, ela também tem que dar prazer. Fazer a vontade de Deus é amar uns aos outros. Tem um outro texto, você não precisa abrir, que está lá em 1 João, capítulo 4, diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e nos enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Você quer fazer a vontade de Deus? Ame o outro. Mas pastor, ele é tão teimoso, ele é tão... Ame a ele do jeito que é. Quando Deus te amou, ele amou do jeito que você é. Quando Deus te amou, ele te amou do jeito, com tudo que você tinha. Foi assim que ele te amou. E aqui em João está falando que nós temos que amar o outro também. Não tem jeito. Jesus queria tanto fazer a vontade do Pai. E quando ele foi confrontado com essas situações aqui, você pensa que ele não pensou como nós? Jesus era humano também. Não se escandalize comigo não, amados, de falar isso. Um dia Jesus estava lá no monte Getsemane, e ele começou a entender, naquela hora ele começou a entender tudo o que ia acontecer. Porque você sabe que Jesus foi recebendo a revelação gradativamente.
Não seria divino Deus dar para uma criança toda a revelação de que ele ia morrer na cruz, de que ele ia sofrer 40 chibatadas, que iam furar o lado dele, que iam colocar coroa de espinho. Concorda comigo? Então ele foi recebendo gradativamente toda a revelação. Ele já sabia que ele era especial, que a parte divina dele, ele entendia tudo isso. Mas naquele dia ele recebeu a revelação total. O pai falou: é isso que vai acontecer com você. Você vai carregar a cruz. Você vai ser pregado naquela cruz. Você vai ser chicotadas. Vão te colocar coroa de espinho. E naquele dia, naquela noite, ele suou. Ficou tão tenso, tão angustiado, como eu e você ficamos às vezes. Só que ele ficou de um jeito tão grande, que suou gotas de sangue. Tamanha era a aflição que ele tinha. E eu acredito que naquele momento ele pensou bem e falou: eu não vou aguentar, pai. É muito difícil. Mas ele disse lá em João